Olá pessoal, sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Gente, hoje nós vamos então para a nossa segunda aula sobre pontuação. Lembrando que na nossa primeira aula a gente trabalhou com a questão de pontuação de período simples. Agora então a gente vai continuar inicialmente vendo a parte de período simples. As reticências, gente, pelo amor de Deus, pedido de professor de português. Parem de chamar as reticências de 3 pontinhos, tá? Ela tem esse nome, reticências, tá? Então aqui nós temos que as reticências, elas são uma ruptura do raciocínio e início de novas considerações. Então, por exemplo, minha mãe estava pensando que aquele chalezinho na montanha não deve estar morando ninguém lá. Ou seja, aqui, gente, eu tenho essas interrupções da fala. Para marcar isso, eu coloco então as reticências. Também, gente, elas são usadas para enfatizar surpresa, dúvida, timidez. Você, linda como ninguém mais, está sozinha nessa festa? Ou seja, aqui, gente, sabe aquela coisa da pessoa ficar nervosa e meio que faltam as palavras? Então, a gente usa as reticências para marcar isso. Também, gente, elas fazem a indicação de inflexões da natureza emocional. Alegria, tristeza. Então, jogar um balde de água fria nele? Não, imagina, ele não merece. Ou seja, gente, aqui nesse caso, seria até uma forma de indignação. Deixar o complemento da sentença à imaginação do leitor. Se eu tivesse o dinheiro que ele tem... Ou seja, gente, aqui essas reticências estão deixando quem leu esse texto imaginar da forma que for melhor. Nós temos esse recurso aqui muito utilizado na literatura. Também, gente, ela pode indicar interferências no discurso. Senhora, eu gostaria de... Sabe quando você está falando e alguém te interrompe? Então, é a mesma coisa. Eu utilizo, então, essas reticências para marcar essa interrupção. Justamente porque essa fala, ela não foi completada. As aspas, gente, elas marcam o início e o fim de citações de palavras de outrem. Por exemplo, pois para Che Guevara, a coragem, a força, a determinação eram importantíssimas. Mas perder a ternura jamais. Ou seja, gente, essas aspas aqui estão sendo utilizadas para marcar que esse trecho foi dito por quem? Pelo Che Guevara. Então, se eu pego palavras de outra pessoa, eu sempre vou colocar entre aspas. Também, gente, eu uso as aspas para marcar estrangeirismos, neologismos, arcaísmos e vulgarismos. Ou seja, tudo aquilo que não faz parte da nossa gramática normativa. Então, por exemplo, chegou a lanchonete e pediu um hot dog. Hot dog, gente, é um estrangeirismo, ou seja, é um termo, então, que eu retirei de outro idioma. Então, para marcar isso na escrita, eu coloco entre aspas. Agora, se você está fazendo isso digitado, você coloca, então, em itálico. Também, gente, elas são usadas para acentuar o valor expressivo de uma palavra. O eu, meu, é diferente do eu, seu. Compreende? Ou seja, eu estou colocando o valor expressivo na palavra eu. Ou seja, não é qualquer eu estou dando essa expressividade maior, então, à palavra eu. Também, gente, eu uso aspas em uma palavra com sentido irônico, desde que a ironia não fique explícita. Ela era um anjinho, nunca faria mal a ninguém, imagina. Ou seja, a ironia ali, gente, ela não tá clara, tá? Então, por não estar clara, o que eu faço? Eu coloco, então, o termo que está sendo irônico entre aspas. Também, gente, utilizo aspas para marcar títulos de obras. Então, por exemplo, já lestes Dom Casmurro? Não. E Vidas Secas? Então, aqui, gente, Dom Casmurro é o título da obra. Como eu estou fazendo o texto escrito, eu utilizo as aspas. Agora, se eu estivesse fazendo um texto no computador de forma digitada, eu colocaria o título em itálico.
Lembrando, gente, isso varia muito. Cada instituição tem as suas regras, normas da ABNT, regras de formulação de trabalhos acadêmicos, por exemplo. Então, existem locais onde pedem que vocês coloquem entre aspas. Outros pedem que vocês usem o itálico, então. Também temos, gente, as aspas marcando a mudança de interlocutor, quando se opta pelo discurso direto com aspas substituindo o travessão. Quem era ele? Perguntei. Não sei, ela respondeu. Ou seja, gente, eu sei que esse primeiro período é de uma pessoa, a fala dela por conta das aspas. E esse segundo aqui eu sei que é de outra pessoa porque fecharam-se e abriram-se novamente as aspas. Gente, só um adendo. Vocês já devem ter visto, então, as aspas duplas e aspas simples. O que acontece, gente? Aspas duplas eu sempre uso quando eu estou começando. Então, eu coloco, eu fiz a tarefa. Então, gente, nesse eu fiz a tarefa, se eu estou começando, eu vou abrir aspas duplas. Agora, se eu quero falar no sentido irônico, eu fiz a tarefa, eu coloco aspas simples. Porque eu já abri aspas duplas uma vez. Então, a próxima que eu for abrir, sem ter fechado a anterior, ela precisa ser simples. Aí nós temos os parênteses. Eles marcam uma explicação ou circunstância mencionada de modo acidental. Foi ali, no carro, que Elaine descobriu a verdade. Ou seja, gente, aqui eu estou explicando onde que é o ali. O que é o ali? No carro. Então, para isso, eu utilizo, então, os parênteses. Também, gente, utilizo para reflexão ou comentário sobre o que se afirma. Por exemplo, ele então saiu de casa, embora não o devesse ter feito, para procurar sua amada. Ou seja, gente, aqui eu estou fazendo um comentário em relação a ele ter saído de casa. Estou comentando que ele não deveria ter feito isso. Então, é uma outra forma de utilização dos parênteses. Também, gente, eu posso colocar como nota emocional sobre o que se afirma. Por exemplo, e depois ele se levantou, olhando para minha mulher. Meu Deus, quase enlouqueci, mas não ousaria gritar com ela. Ou seja, gente, aqui é um comentário emocional, ou seja, um detalhe adicional ali no texto. Lembrando, gente, lembra que a gente viu anteriormente aposto sendo utilizada vírgulas? Aqui, gente, eu também posso utilizar parênteses para marcar o aposto. É uma outra possibilidade. Também, gente, eu vou utilizar o travessão. Então, ele vai marcar a mudança de interlocutor, suspensão em torno de sua fala. O que você fez? Ela perguntou. Não vê que estou doente e não posso levantar daqui? Ou seja, nesse primeiro momento, gente, eu estou então marcando fala. E daí, aqui eu coloquei esses dois travessões para marcar a mudança de quem está falando. Então, por conta disso, eu tenho esses travessões. Também, gente, ele serve para substituir os parênteses dos casos mencionados anteriormente. Ou seja, lembram todos os casos que a gente falou de parênteses? Também posso utilizar, então, nesse caso, o travessão. Então, aqui, ele não saiu de casa. Poderia ter colocado travessões aqui. Não teria problema nenhum. Gente, só um detalhe antes da gente encerrar essa aula. Travessão, gente, é um pouquinho mais extenso. Se eu fizer ele de forma mais curta, é um hífen, tá? E hífen, gente, ele é utilizado em palavras compostas. Bom, gente, falamos. Então, é importante que vocês lembrem, gente, que cada sinal de pontuação é utilizado para um fim específico. Então, eu não posso misturar. Eles podem ter casos parecidos, mas não exatamente iguais. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula. Até a próxima!